cara que te criticou primeiro, que tinha relevância e tal pra fazer isso? Puta, deixa eu pensar, cara. Teve um cara da Folha, o Reinaldo José Lopes, que fez umas críticas boas. É? Eu errei, eu até corrigi o livro depois. Tinha uma ideia de que não se falava português em São Paulo até o século XVIII. 300 anos não se falou português aqui. E ele falou, não, isso é mentira, isso é uma ideia que o Sérgio Buarque de Holanda espalhou, mas não tem nada a ver, daí eu fui lá e mudei. Mas aí quem mais? Cara, não sei. Então teve pessoas que fizeram críticas que faziam sentido mesmo, né? Isso. Desse nível, nada mais grave que isso. Acho que essa foi a maior mudança que eu fiz no livro, entendeu? Entendi. Teve um cara que falou, nossa, ele chamou o Florestan Fernandes de historiador, mas ele é sociólogo. Falei, porra, beleza, então é esse o problema. Eu falo que o zumbi tinha escravos, eu falo que quem mais matou índio foram os índios. Você fala que o problema do livro é que o nome do cara a profissão é sociólogo e não historiador. Tá ótimo. E daí muita gente critica por causa do zumbi, né? Porque não tem provas de que o zumbi teve ou não teve escravos. O zumbi não tem personalidade sobre ele, entendeu? A gente tem assim 3 documentos sobre ele que citam o zumbi, mas não falam se ele é uma boa pessoa ou ruim. E daí o Décio Freitas, um historiador lá, jornalista, amigo do Brizola, dos anos 70, ele inventou umas cartas. Esse cara é muito curioso, porque ele inventou várias coisas nos livros dele, assim. E ele falou que não, eu achei cartas de que um padre de Alagoas que educou o zumbi deu a ele o nome de Francisco. Caralho, o cara inventou história. Então, cara, esse cara What é muito... O Décio Freitas... Muito louco, não, depois filho da puta, né? E depois eu conversei com historiadores de Porto Alegre. Tem um livro dele que é O Maior Crime da Terra. Que é sobre seria uma loja de linguiça de Porto Alegre que fazia com carne humana. Caralho! E o maior crime da Terra era fazer você gostar de carne humana, entendeu? E daí... Só que daí ele falou, não, porque eu achei cartas, achei uns documentos do tal, e daí as pessoas iam atrás, ele não. E também teve um livro dele sobre a cabanagem, que também tinha carta de um bretão, é sempre um cara de fora, assim, que tem cartas e tal. E daí, entre os historiadores, isso é meio ridicularizado, todo mundo sabe que o cara é desse jeito, né? Ele conta caô. E daí, ou seja, fizeram de Palmares uma sociedade comunista perfeita do século XX. Cara, mas ela era do século XVIII, XVII, entendeu? E como é que você quer que ela tinha os valores de igualdade que a gente tem hoje? Óbvio que ela não vai ter. Romantizaram a parada. Daí eu falo assim, o ônus da prova, quem tem que provar que ele não tinha escravos são vocês. Porque você chega por pensa um cristão, um medieval, um cidadão francês medieval. Vai falar, putz, esse cara faz isso, ele ia na igreja domingo. Acho que esse cara é cristão. Se você acha que ele não é cristão, então prove. Entendeu? Ou então, sei lá, um senador romano. Puta, esse cara tinha escravos. Você tem papel mostrando que ele tinha escravos? Não tenho. Mas eu acho que ele tinha escravos. Mas ele é um senador romano. Então ele provavelmente tinha escravos. Isso. Mas o zumbi... É que eu sinceramente, sou um idiota. Eu não sei sobre a história do Zumbi do Palmares o suficiente pra contestar qualquer porra. Mas a ideia é que não era um cara que tinha o ideal de libertar os escravos. Aí porque faz sentido o cara que tem esse ideal não ter escravos. Não, mas pensa, por exemplo, na Revolução do Haiti, lá no século XIX, já começo do século XIX. Os revolucionários haitianos, eles invadiam a República Dominicana para capturar escravos e depois para vender, entendeu? Não tinha ainda essa ideia de que somos o mesmo povo, somos unidos pela cor. Pô, aquele cara é banto, aquele cara é iorubá. Mas o Zumbi dos Palmares, ele não tinha essa ideia, será? Não, então... A grande polêmica do zumbi é assim, que falam que o Ganga Zumba era um traidor e tal, né? O tio dele, porque Caralho, que nome foda, Ganga Zumba. Nossa. É um nome foda mesmo. Muito foda. O Ganga Zumba, ele meio que quis fechar um acordo com os portugueses para evitar conflito. E o zumbi não, o zumbi quis partir para a guerra. É isso que se fala, assim, não tem muito... Mas eles eram políticos? Eles eram donos de capital político na região, é isso? Não, ele tinha um quilombo, eles assaltavam fazendas vizinhas para capturar escravos. E era só uma comunidade mesmo no meio do mato, assim, não tinha um poder político e tal. Mas você tem carta cartas reais, cartas nobres, mostrando para o zumbi, convidando o zumbi, pô, vem aqui, vem tomar um café aqui, vamos conversar, então, vamos negociar, e tal, como se fosse chefe de Estado, assim, então o cara era relevante, né? Mas na Guiana Francesa teve um quilombo que ele não se revoltou. E ele durou até agora, até o século XX. Ainda tem lá uma comunidade, entendeu? Caralho, olha lá. Então talvez o zumbi, aí essa ideia
se for verdade essa ideia de que ele tentou se revoltar e tal, né, jogar o quilombo contra a sociedade, fazer uma guerra, talvez tenha sido ruim, né? Porque podia ter durado até o século XX se fosse um acordo de paz e tal, entendeu? Mas enfim,